Olá, boa tarde. Muitos sonham em ter o próprio negócio, em criar a própria empresa. Mais do que isso, ser um empreendedor de sucesso, como, por exemplo, Jeff Bezos, que criou a Amazon a partir da garagem de casa. Mas para abrir um negócio pode não chegar a ter uma ideia e dinheiro. Para além dos passos que é necessário dar por lei, há características pessoais que são necessárias desenvolver. Na próxima hora vamos traçar um plano de negócios com Carlos Carvalho, é o presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, com Tiago Braga, empreendedor e consultor de negócios, e João Antunes, consultor do Departamento Técnico da Ordem dos Contabilistas Certificados. Bem-vindos, obrigado pela simpatia. Antes de passarmos ao plano de negócios, começar por perguntar como vai a ANGE, a Associação Nacional de Jovens Empresários? Muito obrigado pelo convite. A ANGE vai, de facto, bem. É uma associação com história naquilo que é o empreendedorismo em Portugal, que ao longo dos anos tem procurado acompanhar a modernização que o empreendedorismo também vai sentindo. E a atual direção, a qual tenho a honra de presidir e que tomou posse em julho passado, procura agora também dar um novo fôlego, uma nova vida para estes próximos 4 anos da ANGE, acima de tudo ao serviço do empreendedorismo e de fomentar em Portugal uma cultura empreendedora mais forte. Portanto, para além dos planos de negócios, também tem um plano de atividades. Naturalmente. E objetivos? Quais são os objetivos? Bem, O que nos disse foi uma coisa muito vaga. Qual foi a vossa candidatura? Com quê? Bem, Quais eram as linhas de ação? A que é que se propunham? Muito bem. A ANGE tem para este mandato Quantos anos? 4 anos de mandato, eixos prioritários. Primeiro é importante referir que as pessoas que compõem a direção e os órgãos sociais da ANGE são todos jovens empresários e, portanto, que estão em funções não executivas. Até aos 35? Até aos 41. Até aos 41? Sim. Ainda assim, abaixo daquilo que é a norma na Europa, que normalmente vai até aos 45 em muitos países. Mas, como estava a dizer, a ANGE tem o objetivo para estes 4 anos de se tornar uma associação com um foco muito grande naquilo que é a internacionalização dos negócios dos jovens empresários, os negócios dos jovens portugueses que procuram criar o seu negócio e depois expandir e crescer. Procura também ser a voz ativa desses mesmos jovens empresários naquilo que é a componente de impacto político, ou seja, chegar com a voz dos jovens empresários aos decisores políticos que acabam por influenciar e impactar a vida das empresas em Portugal e também procurar fomentar esta cultura de querer fazer coisas, de querer fazer acontecer. E, portanto, o objetivo desta direção da ANGE é, nos órgãos sociais em que está, conduzir a associação para representar melhor os jovens empresários e depois aí contar com todo o quadro de colaboradores da ANGE, que a ANGE é uma associação grande, e esse quadro de colaboradores aí sim, executivos, porem tudo isto em prática e criarem, acima de tudo, uma rede de jovens empresários portugueses que possam não só conhecer-se, interligar-se, expandir esses mesmos negócios, mas, acima de tudo, olhar para o mundo como um mundo de oportunidades que hoje em dia temos. E quem é o Carlos Carvalho? Bem, o Carlos Carvalho é uma pessoa que sempre gostou de fazer mais do que ver. Sou natural de Amarante. Tenho a felicidade de ter sido desafiado para me juntar a uma startup tecnológica que tinha nascido dentro da Universidade do Porto, fundada por 2 investigadores, um professor e um seu ex-aluno. Operamos essencialmente na área das comunicações seguras, cibersegurança, projetos também na área da defesa europeia e, acima de tudo, gosto muito de tentar fazer acontecer e, neste caso em específico, daquilo que é a tecnologia e procurar, no mundo digital, criar um mundo mais seguro, mais resiliente, mas que sirva também para termos melhores conexões. E quem é o Tiago Braga? Ora bem, antes de mais... Não é que eu esteja na idade dos porquês, mas vamos aqui, pelo menos, para fazermos uma apresentação mais completa, porque aquilo que eu faço no início é muito básico e muito sucinta. Muito bem. Antes de mais, quero agradecer ao Luís o convite. Eu sou consultor numa startup portuguesa, na Start PME, onde ajudo os... Se chama? Aqui podemos falar dos nomes das empresas. E não temos esses problemas. Start PME. Basicamente, nós ajudamos os empresários a desenvolver estratégias de captação de recursos para a implementação dos seus projetos de investimento. Basicamente é isso que nós fazemos. Estamos no mercado há 15 anos e temos ajudado imensas PMEs a dar o salto. E vocês estão aonde? Somos uma empresa do Porto, mas que agora, por força da natureza, estamos em Lisboa, estamos no Algarve, estamos em Braga, estamos nas ilhas, estamos no Brasil.
Enfim, já internacionalizamos, já estamos há 15 anos no mercado. E, portanto, Há 15? Sim, sim. E quem é o João Antunes? João. Eu agradeço o amável convite, em nome da Ordem, em nome da OCC. O João Antunes é consultor do Departamento Técnico, sou especialista na área fiscal e na área da contabilidade e a minha atividade diária é apoiar os nossos contabilistas, que são, de facto, todos o sabemos, os interlocutores dos empresários e da esmagadora maioria das empresas, das PMEs, das microempresas. Portanto, a minha atividade diária é fazer a ponte entre os contabilistas e o empresário, ajudá-lo nos desafios fiscais, ajudá-los a decifrar os benefícios fiscais, a aplicar os benefícios fiscais e a tomar decisões também ao nível da contabilidade. E a fazê-los cumprir. Não é? Por isso não vou perguntar o que é a Ordem, mas obrigado por esta apresentação. E agora sim, vamos a como se deve criar uma empresa. Eu digo-vos isto, volta e meia nós trazemos estes temas aqui. Eu próprio, quando criei uma empresa, senti que não estava preparado para criar aquela empresa. Por isso também fui aprendendo. Vamos a uma lição para totós. Como criar uma empresa, como começar um negócio, porque não basta ter uma ideia. Também é preciso de dinheiro, mas por vezes também dinheiro não chega, não é? Carlos. Eu penso que para se abrir um negócio, para se lançar, portanto, uma ideia e colocá-la no mercado, há vários passos e vários componentes, várias peças que é preciso interligar, uma espécie de Lego. Nós precisamos de ter a ideia, precisamos de perceber que essa ideia se vai enquadrar no mercado, precisamos de tentar criar o primeiro protótipo, digamos assim, mas precisamos também de reunir condições e condições de financiamento. E é por isso que depois acaba por ser importante existir um conjunto de entidades que em cada uma destas partes pode ajudar, incentivar e orientar. O Luís referiu há pouco que quando criou a sua empresa sentiu que depois não estava preparado para isso e aí é uma parte muito importante. Felizmente tive um bom contabilista. Já lá vamos. Um bom contabilista que muitas vezes também funciona como mentores. Isto é um dos papéis, por exemplo, que nós reforçamos na ANGE, a orientação. Eu acho muito importante que, no caso, vou trazer aqui jovens empresários, jovens empreendedores, procurem conhecer os caminhos que outros já fizeram. E aprender com os erros. Aprender com os erros dos outros, procurar evitar tomar os mesmos erros que outros tomaram, para poderem ter outros. Porque muitas vezes a experiência de crescimento passa muito pelos erros e pela forma como se ultrapassam esses erros. Portanto, se pudermos evitar os erros já conhecidos de outros e podermos arriscar para ter outros erros que nos permitam a seguir crescer de outra forma, é bastante importante. Eu penso que, acima de tudo, há uma componente no jovem empreendedor que tem que existir, que eu sinto que não existia tanto e que, eventualmente, ali a partir de 2008, com esta onda, com esta necessidade que o mundo sentiu, e Portugal em específico. A crise das dívidas soberanas. Tudo isso, e que incentivou muitas pessoas a desenrascarem-se. Mas aí somos bons. Aí somos bons, mas desenrascarem-se e criarem, muitos deles, lançarem o seu próprio negócio, também incentivados por um mundo mais global, mais conectado, tudo isso ajudou. E eu penso que hoje em dia é mais simples ter a coragem de lançar um próprio negócio. Mas há uma outra parte que nós temos que continuar a combater, que é a cultura de que falhar ou de que errar é mau. Nós, se nos compararmos com países mais inovadores, ali a cultura é tenta, se caíres, levantas-te a seguir e voltas a tentar. Muitas vezes em Portugal ainda sentimos que há dedos apontados quando alguém falha. E ostraciza-se. E ostraciza-se. Queria-se um anátema nessa pessoa. Tiago, o que é preciso mais para sermos tentando empreendedores? não repetir aqui o que o colega de painel já disse, eu acho fundamental 2 passos antes de abrir o negócio. Um é testar a ideia. Muitas vezes o empresário... Como é que eu vou testar uma ideia? É simples. Aqui o colega ainda há pouco disse, se for um produto, fazer um protótipo, se for um serviço, fazer um piloto. É preciso questionar potenciais clientes, ver se realmente há procura no mercado para aquilo que nós queremos comercializar. É um passo essencial. E o segundo, não menos importante, é o desenvolvimento do business plan, do plano de negócio. E não precisa ser um plano de negócio muito complicado, muito robusto. Ele tem que responder a algumas perguntas base.
o que é que nós vamos vender, qual é o serviço que nós vamos prestar, quem é o nosso cliente, como é que nós vamos lá chegar, quanto é que isso nos vai custar, quanto é que nós vamos vender e, claro, fazer as projeções financeiras. São dois passos essenciais que não podem ser descurados para termos sucesso nesta missão que é abrir um negócio. João, e não podemos facilitar. Temos de ser um bom contabilista. Até porque muitas das vezes a nossa vida fica nas mãos dele. Do negócio, se calhar. E do negócio. Eu já não estou no negócio, já estou pelo menos na minha, não é? Porque o negócio depois pode morrer. Agora a minha vida é que depois fica prejudicada para o resto, ou pelo menos durante uns anos. O contabilista é um interlocutor fundamental, pela minha experiência, pelo o meu sentimento diário, é que ainda existe muita iliteracia por parte dos empresários, independentemente da faixa etária, nomeadamente ao nível do acompanhamento básico dos rácios financeiros. Como é que está a comportar-se a autonomia financeira da minha empresa? Isso é importante, ter uma mínima preocupação, perguntar ao contabilista ou naquelas empresas com mais dimensão ao diretor financeiro como é que se está a portar, como é que está a evoluir os rácios. Outro ponto que eu gostava muito de sublinhar é a relação com os bancos, porque, e aqui os meus colegas sabem isso melhor do que eu, a esmagadora maioria dos projetos tem que ir a capitais, tem que recorrer à banca, tem que recorrer a capitais alheios. A relação dos bancos e a adequação dos capitais próprios não pode ser uma resistência por parte dos empresários. Os empresários têm que entender que há determinados negócios que precisam de capitais próprios mais fortes que outros e não pode haver esse facilitar, e eu sinto muito isso no meu dia-a-dia com os contabilistas, esse facilitar da adequação dos capitais próprios para conseguir o financiamento no banco. Os bancos atualmente também estão a apertar, são mais exigentes e, portanto, eu sublinho muito essa questão do acompanhamento dos rácios financeiros, uma coisa básica. E as relações com os bancos, para o recurso aos capitais alheios, para mim também é muito importante. Carlos, sentem essa dificuldade nos jovens empresários, ou pelo menos em quem quer ser empreendedor, acredito, no início do seu negócio? Sim, acredito que sim, na sua grande maioria. Como se dar crédito a alguém que ainda não testou e não comprovou? Vou focar numa área dos jovens empresários que, eventualmente, no início vai menos à banca e mais às capitais de risco, às venture capital. Fazem levantamento, vão a uma série de rondas, fazem levantamento de capital de investidores que vão apostar naquela ideia. Acontece muito, essencialmente, em projetos que nascem de investigação em ensino superior, e isso era muito importante nós termos a noção de que, por exemplo, em Portugal precisamos muito que essa investigação e desenvolvimento que se faz nas nossas universidades se possa converter em produtos e serviços de valor acrescentado. E, portanto, o incentivo para que não só se faça a investigação e desenvolvimento, mas que se transforme essa investigação e desenvolvimento em produto e serviço que depois entra no mercado. Eu acho que aqui ainda temos uma quebra ao nível do que é política pública. Há muita aposta em ideia, mas não em converter essa ideia depois em algo transacionável. E Portugal precisa fortemente disso até para melhorar a sua própria economia, porque é aí que vai estar o valor acrescentado para transacionar a seguir. Mas voltando à primeira parte, o jovem empresário muitas vezes está num projeto académico, está a desenvolver uma ideia, ou tem uma ideia com um grupo de amigos, prepara o plano, prepara a apresentação, prepara a primeira ideia, faz o pitch, e a seguir vai ter que se sentar à mesa com esses investidores. E é aí que muitas vezes devem procurar algum tipo de aconselhamento, ou de quem já passou por isso, ou de organizações que ajudam a dar aqui alguma orientação, mas é algo de literacia sobre como posicionar-se perante investidores, que também é muito importante passarmos a fornecer àquilo que é os nossos jovens. Porque cada vez mais as startups o que fazem é não tanto ir ao banco, mas mais ir à capital de risco e procurar rondas de financiamento e procurar, seja com o financiamento que vem do setor público, mas maioritariamente até privado. E, portanto, é muito importante ensinar os mais jovens e que se estão a tornar empreendedores, ou que se podem vir a tornar empreendedores, a saberem lidar com este tipo de negociação.
porque entram outras coisas em jogo. Entra parte da empresa, entra lucros futuros, entra um conjunto de coisas que podem entrar e que é preciso que eles saibam o que estão a fazer. Tiago, como consultor, como empreendedor, qual foi a sua experiência? A minha experiência... Se é que lhe posso perguntar, se não quiser responder, não responde. Por acaso foi sempre tudo com capitais próprios. No entanto, já que os meus colegas falaram de vários mecanismos, desde a banca, desde captação de investidores, acho que falta falar aqui de um, que são os fundos comunitários, que também é um excelente mecanismo para financiar. Mas é um caminho das pedrinhas. Existe um tabu muito grande em relação a isso. Nós, neste momento, vivemos a era dourada dos fundos comunitários. Temos... Desde o caminho das pedrinhas é preciso saber encontrá-lo. Quem é que pode ajudar? Vocês? A ANS, por exemplo, nós também, mas a ANS faz um bom trabalho. Vocês têm esse... Sim, há um conjunto de orientações. Podem ser complementando. Não, a orientação, e de facto eu aí também tenho uma experiência acrescida, porque na Adita, que é a spin-off, a startup que eu referi há pouco, que é a empresa da qual sou sócio e CEO, nós também, além de produto e de serviços de cibersegurança, nós temos uma área forte de inovação em que estamos a trabalhar em projetos europeus, quer diretamente com, como eu costumo dizer, de uma forma muito simples, fundos comunitários diretos de Bruxelas, neste caso focados em defesa europeia, mas também tivemos um P2020 e agora estamos a trabalhar com um P2030 e são, de facto, financiamentos e mecanismos muito importantes para as empresas que querem inovar e depois gerar alguma coisa, mas trazem um grau elevado também de instabilidade, porque os organismos nacionais, por culpas essencialmente de falta de técnicos ou de falta de celeridade, por várias razões, acabam por não ser tão céleres, quer na análise, quer depois no acompanhamento da execução, o que pode gerar às empresas graves problemas de liquidez diária. E, portanto, as empresas, quando vão a estes fundos, também devem estar preparadas com músculo financeiro suficiente para que isto não passe de ser uma solução ou uma inovação para um problema. E, portanto, é muito importante. Eu peço desculpa por ser interrompido, mas a ideia mesmo que vocês sem dúvida, é muito importante. Realmente há atrasos, não vamos negá-lo. Aliás, acho que o próprio Presidente que está agora com o PRR disse que só vai dormir descansado quando os reembolsos forem processados em 90 dias. Eu espero que ele já esteja a dormir mais umas horinhas. Infelizmente, os atrasos continuam a acontecer. Também, felizmente, a banca, pelo menos com os nossos clientes, tem sido um bocadinho solidária com esses atrasos, ou seja, o empresário, claro que tem custos, mas pode recorrer à banca para fazer tipo um factoring do solidária, porque é uma parte do seu negócio também, não é? Claro, mas que se não houvesse um programa por trás que vai financiar, podia ter a certeza que a banca não ia financiar estes jovens empreendedores. Estava eu a dizer há pouco, nós neste momento vivemos uma época dourada nos fundos comunitários. Temos um PRR que, como toda a gente sabe, foi criado para responder a uma crise pandémica e que agora tem muitos programas virados para o setor empresarial, desde programas simplificados, ou seja, em que não exige um grande trabalho de projeto, como também tem candidaturas de mérito, como existe no Portugal 2030. E depois temos o próprio Portugal 2030, que começou o ano passado, aproximadamente, e que neste momento nós temos programas para tudo, desde a criação do próprio emprego, programas para construção, programas para compras de equipamento, para marketing, para transição digital, eficiência energética, competitividade, com taxas de financiamento incríveis, desde os 40%, 80% a fundo perdido, algo que em muitos anos nós nunca vimos. Por exemplo, tem agora um programa que eu aconselho sempre os nossos clientes a participarem, que é um voucher, são 10 mil euros, 100% a fundo perdido, para utilizar na transição digital. E poucos empresários sabem que existem estas oportunidades, nem sequer sabem como é que concorrem, como é que podem fazê-lo, mas realmente estes mecanismos existem e é importante que os empresários possam recorrer a eles. Mas depois também falta informação.
falta, compete aos organismos. Na verdade, quem compete mesmo é o Governo, mas faltando isso, compete às associações empresariais, compete às consultoras como a qual eu trabalho, divulgarem esses programas, aos contabilistas também, explicar que existem esses programas, por exemplo, existem incentivos fiscais, não me quero pôr aqui em si, como é o CIFID, por exemplo, que é uma oportunidade excelente para quem quer investir em investigação e desenvolvimento. E há muitos empresários que eu às vezes falo e não têm a mínima noção do que é que existe. Mas eu às vezes sinto também existe alguma falta de procura de informação dos próprios empresários. Eu recebo muitas newsletters de consultoras. Acho que existe até alguma informação. Melhoramos muito nesse aspecto. É preciso que o empresário também tenha, e por característica, a ambição e a curiosidade. E nessa ambição e curiosidade, procurar a informação. Hoje em dia é acessível. Eu posso concordar que há coisas que poderiam ser melhor explicadas, mas também acho que aqui o papel de um empresário que quer realmente pôr pés a caminho e andar para a frente tem que procurar essa informação. Tem que ir a bolota trepa, não é? Sim, é um pouco isso. Não podemos estar só... À espera que o Governo faça tudo por nós. Isso mesmo. João, e vocês em que é que podem ajudar? Os contabilistas também têm acesso a esta informação? Ajudamos diariamente no decifrar dos benefícios fiscais, nomeadamente o CIFID, o ICE, o incentivo à capitalização das empresas, que vem um pouco naquilo que eu disse há bocadinho, é no fundo incentivar a capitalização das empresas. E ajudamos também, aqui os colegas falaram dos fundos comunitários, os próprios fundos comunitários, apesar de grande parte ser a fundo perdido, também são muito exigentes, também têm muitas exigências que têm de ser respeitadas para de facto ser a fundo perdido. E temos casos infelizmente, de ter que haver devolução dos fundos comunitários, nomeadamente a adequação dos capitais próprios, nomeadamente a situação contributiva e fiscal regularizada. É importante que se diga que os fundos comunitários são realmente uma época dourada, mas que também há uma exigência acrescida para cumprimento dos critérios, para que de facto se tornem não restituíveis, para que de facto sejam efetivamente a fundo perdido. Ou seja, não é um maná os fundos comunitários, e de facto concordo em absoluto com os meus colegas. Acho que o Governo devia ter programas de divulgação dos fundos comunitários e também dos incentivos fiscais que estão aí ao dispor. Temos o CIFID, que é complexo, que nós ajudamos muito os contabilistas. A nossa interação não é com os empresários, mas temos também o REFAI, que está em pleno, que dá incentivo fiscal à capitalização das empresas, a investimentos, em imobilizado. Temos um incentivo fiscal que está a ser muito procurado pelas empresas, que é o chamado ICE, Incentivo à Capitalização das Empresas. E uma nota que eu gostava também de sublinhar é a sensibilidade, que acho que os meus colegas podem fazer um papel importante. Nós não podemos esquecer da parte fiscal. Abrir um negócio, quer se queira, quer não, tem uma componente muito importante e muito forte, que é a parte fiscal. E o que eu sinto é que ainda hoje há alguns empresários que não sabem o que é o IVA, em que pensam que, e isso é profundamente errado, pensam que o IVA é um rendimento da empresa, e isso não pode ser. Vocês, é sabido, Portugal tem os patrões menos escolarizados da Europa. Vocês representam uma geração completamente diferente, mas se confrontam-se ainda muito com essa geração, que alguns até têm dificuldade em perceber o que é o IVA. É verdade que, se calhar, quem começa um negócio, quem empreende, pode ter ali algumas dúvidas, alguma falta de literacia, mas quem já está no mundo dos negócios... Acredito que sim, acredito que pode existir sempre alguém mais ou menos conhecedor, mas de facto há aqui um ponto importante, e aqui os contabilistas desempenham de facto um papel muito importante, e em Portugal se calhar ainda mais, que tem a ver com a própria instabilidade. Nós hoje sabemos que temos uma carga fiscal de um determinado patamar, com umas determinadas condições, não sabemos se no próximo ano vai estar assim, se nos seguintes vai estar assim ou pior, e portanto esta instabilidade fiscal que nós também temos em Portugal acaba por impactar muitas vezes
naquilo que são as condições para abrir um negócio. Porque nós, quando queremos abrir um negócio, temos uma ideia e passamos por toda a fase. A ideia, o plano de negócio, olhar para o mercado potencial, perceber onde é que podemos colocar aquilo que queremos fazer. Depois temos uma base que são areias movediças e que tem a ver essencialmente com a instabilidade fiscal e que impacta muito naquilo que é o desenvolvimento económico em Portugal, principalmente porque temos que nos comparar com países que tentam ter política fiscal mais estável, e impacta depois também no dia-a-dia das empresas e dos empreendedores. Porque, por norma, quando se começa, não se começa com uma estrutura totalmente oleada e completa. Então, se formos para as startups, vamos começar com uma alta componente técnica a desenvolver o serviço ou o produto inovador. Vamos ter ali alguém que vai estar mais com o perfil de gestão, que vai acumular ser gestor, responsável financeiro, marketing comercial, recursos humanos, Porteiro, telefonista. por aí fora, mas que vai ter que, ao mesmo tempo, ter alguma sensibilidade para estes temas que, no final, impactam muito naquilo que há de ser o resultado do negócio. Não nos podemos nunca esquecer, quando abrimos uma empresa, temos automaticamente um sócio, que é o Estado. Que está presente para os lucros e para ter lucros também quando nós tivermos prejuízos, porque também acontece, a carga fiscal não é amiga das empresas que estão a passar um outro mau bocado. E, portanto, sim, é essencial que exista esta literacia. Literacia deve ser das palavras mais mencionadas nos últimos anos e é, de facto, importante. Para tudo, e não é só na financeira e fiscal. Naturalmente, mas aqui na parte das empresas, quando alguém quer ser empreendedor, e há organismos que têm insistido nesta temática e bem, é muito importante as pessoas terem esta noção, precisamente para depois não estarem a criar falsas expectativas sobre resultados que acham que vão ter, mas que depois, no final do dia, tudo tratado, impostos pagos, afinal não é tanto assim. Para onde foi o lucro? Exato. João, nesta mesma cadeira que há uns tempos, um contabilista dizia até nós temos que nos estar sempre a atualizar, porque até nós somos apanhados nestas mudanças constantes da máquina fiscal. E depois também receberem naturalmente essa formação para fazerem o devido acompanhamento dos seus clientes. Não é? Até vocês são confrontados com esta instabilidade de que falava o Carlos. Sim. Há uma, de facto, todos os governos querem deixar a sua marca. Não há estabilidade fiscal, devia haver, de facto... Agora esta, o OE 2025, é de aplaudir, que apesar de ser um ponto percentual, foi reduzida a taxa de IRC, isso é de aplaudir, mas tem de haver uma estabilidade fiscal a bem do país. Aqui, este ano, não houve, de facto, grande instabilidade, pelo contrário, o que ocorreu, eu acho que é de aplaudir, que é unânime, diz-se que é pouco, mas é um ponto percentual que a taxa de IRC reduziu, e sim, ao nível da formação, a Ordem faz um esforço imenso temos agora a decorrer ações, quer online, quer em sala, do OE 2025, com sessões... Ou é para quem é Orçamento de Estado. Cheio, o Orçamento de Estado para 2025, mas é muito difícil ao contabilista manter-se a par de todas as exigências fiscais, menos contabilísticas, mas também temos muito apoio contabilístico, mas ao nível fiscal é muito difícil um contabilista manter-se a par e passo e atualizado, porque são tantas as regras, nomeadamente, por exemplo, o setor da construção civil, que é um setor muito importante em Portugal. Temos imensas regras de IMT, que é um imposto sobre o património. E, portanto, o contabilista é difícil, porque ele, depois tem as tarefas rotineiras, não é? E para conseguir manter-se atualizado e a par das suas tarefas rotineiras é extremamente difícil. Nós sentimos isso. Tiago, quando chega alguém a dizer que quer montar um negócio e pedir-vos ajuda, vocês olham, fazem ali um raio-x e são capazes de lhes dizer: não nasceste para isto. Porque é preciso ter veia empreendedora, nem todos têm a capacidade. Aliás, se o mundo fosse todos empreendedores, não haveria depois quem trabalhasse nas empresas, não é? Sem dúvida. A primeira coisa que nós fazemos quando nos chega um potencial cliente é avaliar a maturidade do projeto. E chega-nos tudo. E do próprio. E do próprio também. Chegam-nos tudo, chegam-nos desde ideias, ou seja, onde é um PowerPoint, aquilo que eles têm, e muitas vezes é um PowerPoint dentro da cabeça deles. Outros já vêm com um business plan montado e já sabem perfeitamente quais são os mecanismos
que têm ao seu dispor e quais os passos que têm a dar. O nosso trabalho é auxiliá-los, independentemente do grau onde eles estão. Se estão no grau 0, para nós é fantástico, porque isso permite-nos ter um trabalho É uma de folha em raiz. branco. É uma folha, não é uma folha em branco, porque eles Quase, têm, sim. mas é quase Tem uma lá folha já em o branco. sumário. E isso permite-nos, como nós temos uma equipa multidisciplinar em todas as áreas, desde a área da contabilidade, fiscalidade, desenvolvimento de negócio, isso permite-nos ajudar a desenhar um negócio de raiz. É um trabalho feito em conjunto, que demora o seu tempo, nunca é para amanhã, é algo que vai demorar, é um partir-pedra, porque ele está no ponto 0, mas nós, relativamente ao negócio dele, também estamos no ponto 0. Nós temos uma área de formação, mas não temos a formação que, por norma, esse empresário tem. E, portanto, é um trabalho que se faz em conjunto e que, se a ideia for viável, mesmo que seja só uma ideia, se nós conseguirmos testá-la um bocadinho e se o empresário realmente acreditar nela e for possível testá-la, então aí vale a pena perder tempo com ela. Mas se a ideia for boa e a pessoa em causa não tiver competências para tal? Já nos aconteceu. Aquilo que nós fazemos é sugerir uma abertura de capital e a entrada de um... E ele liberta a ideia assim? De um CEO. Liberta a ideia ou partilha com mais alguém? Porque não? Que remédio, não é? Não é que remédio. Um empresário tem que ser dinâmico e aberto. Quem inicia um projeto tem uma ideia, não a quer partilhar com... Ou pelo menos pode ter dificuldades em partilhá-la. Eu conheço muitos empresários que só com a ideia vão-me isto. Portanto, tudo é possível. E já nos aconteceu várias vezes identificarem ideias excepcionais, oportunidades que realmente aquele empresário, que ainda não é empresário, surgiu-lhe uma oportunidade que tem ali de ouro, mas ele não tem mecanismos, não tem formação, não vai conseguir. Então, nós vamos recomendar outras soluções que tornem aquele negócio viável, mesmo que não seja com ele a ser o CEO da empresa. Carlos, também vos aparecem quem tenha a ideia, mas depois não tenha skills, não tenha capacidades, ou depois é o mercado e é a dinâmica do negócio que vai ditar a sua sobrevivência? Aparece, e eu acho que se nós olharmos até em concreto para algumas das startups que têm surgido em Portugal, isso acontece muito, porque muitas vezes a pessoa que tem a ideia e inicia o negócio tem um perfil mais técnico. Aqui caberá depois também a essa própria pessoa perceber para onde quer ir e incorporar as competências que lhe faltam. Nós, no mundo em que estamos hoje, temos que ter a noção de que os resultados vão ser tão melhores quanto mais competências diferentes nós conseguimos incorporar para gerir e liderar a ideia que estamos a tentar lançar enquanto negócio. Portanto, esta abertura é fundamental. Hoje em dia é muito difícil existir algo que seja one-man show, uma só pessoa fazer tudo. Portanto, é preciso ter a abertura para incorporar esse tipo de competências e, nesse incorporar de competências, ter alguma agilidade para procurar que traga as condições necessárias para que esse negócio possa começar a surgir. Há duas fases muito importantes nas empresas. O surgimento, quando a ideia começa e se torna, portanto, a empresa, e depois a parte de escalar. Porque isso também é muito importante e não podemos deixar fora da discussão o facto de estarmos em Portugal. Portugal, e eu próprio nasci nos anos 80, portanto, já nasci habituado a um Portugal dentro da Europa. Foi assim que cresci. E, portanto, um jovem empresário hoje tem que olhar para o mercado, pelo menos o da União Europeia, já, da Europa também, mas da União Europeia, como um mercado casa, e depois, a partir desse mercado, procurar outros. É claro que não há negócios que sejam... ou melhor, nem todos os negócios são totalmente aptos para ir para outros países. Mas muitos existem e esses merecem e devem, de facto, ser... acelerados de forma a encontrarem mercados internacionais. E, portanto, este mindset, esta mentalidade de pensarmos que o negócio tem que crescer, é a segunda etapa mais importante de uma empresa. Portanto, o escalar, o crescer, o procurar outros mercados é muito importante. E, claramente, as pessoas que muitas vezes iniciam o negócio a partir da ideia não vão conseguir fazer tudo. Vão ter que incorporar capacidades para dar estes passos a seguir e para as empresas conseguirem crescer. Portanto, pode não existir numa pessoa, num empreendedor, logo tudo aquilo que é necessário,
mas ninguém tem que ficar ou sozinho a fazer o impossível ou maltratado se decidir aceitar a ajuda de outras pessoas para crescer. Temos que pôr de parte também, porque isso está um pouco na mentalidade nacional, muitas vezes, o de não abrir capital, o de acharmos que nos vem tirar o que é nosso, aquela desconfiança típica portuguesa. Temos que começar a combater isso, porque isso são entraves ao crescimento. É um pouco como na época dos descobrimentos daqueles velhos de Restelo. Nós temos que pôr essa mentalidade, tem que ficar de lado. João, mas também já apanhei contabilistas certificados, mas com pouca competência para a certificação que têm. Como se faz esta triagem? Como vocês fazem esse acompanhamento? Sim, fazemos. Nós conseguimos Até eram áreas de negócios específicas e o contabilista era nós assim muito conseguimos genérico. perceber quando um colega não tem, portanto, não está, digamos, não tem competências para determinado setor de atividade. E daí nós tentarmos ajudá-lo, nunca dizemos isso explicitamente, mas o nosso objetivo, o meu departamento, é precisamente ajudá-los, porque na área dos negócios há, mesmo ao nível fiscal e ao nível contabilístico, há setores muito específicos. Vou-vos dar um exemplo, o setor das agências de viagem, que é um setor importantíssimo em Portugal, quer ao nível contabilístico, quer ao nível fiscal, as agências de viagem são muito específicas. E os colegas que têm clientes agências de viagem têm que ter competências próprias para poder atender a esses clientes. Outro exemplo que nos chega muito lá ao meu departamento técnico é o setor dos revendedores de automóveis usados. Quer ao nível contabilístico, quer ao nível fiscal, é um setor muito específico. E imobiliário também. O imobiliário também, que nos aparece todos os dias, praticamente. Estes três setores importantes para a economia portuguesa, os contabilistas têm que realmente ter competências específicas e não genéricas, mas o que é curioso é que não só ao nível fiscal, mas também ao nível contabilístico, e nós estamos lá para os ajudar, não é? Portanto, e muitos, o sentimento que eu tenho é que muitos só aceitam esse tipo de atividade económica se sentirem que estão preparados, ou frequentam cursos dados pela Ordem ou por outras entidades e, naturalmente, só os aceitam se sentirem que têm esse preparo técnico para aceitar uma agência de viagens, um stand de automóveis, uma empresa na atividade imobiliária. Mas isto é diário e, realmente, o esforço de formação é fundamental, eu diria que em qualquer profissão. E há ações de formação contínuas? Contínuas. Em que são convocados ou são... Agora, com a alteração estatutária que ocorreu em todas as ordens profissionais, vai passar a ser obrigatório determinados créditos, sob pena de haver o risco, face aos nossos estatutos, que já estão aprovados e publicados, de poderem deixar de exercer a atividade. Portanto, sim, nós temos uma formação contínua. Só em agosto é que não temos formação. Há pouco falámos aqui da forma como nós, portugueses, mas no caso, não é só em Portugal, mas no caso de Portugal, ostracizarmos muito e penalizarmos muito quem falha, quem erra, e depois muitas das vezes ficamos, como se costuma dizer, a cavar buraco. E há um momento em que temos que abandonar e perceber que o negócio não deu, ou a ideia até podia ser boa, mas foi mal executada, e depois ficamos sempre a tentar, lá no fundo, a ver se conseguimos salvar a empresa. E cada dia que passa é mais um buraco que se abre. O que é que se pode fazer para combater esta ostracização, este anátema que nós lançamos constantemente sobre os outros e sobre os empresários, no caso? É com literacia, é com programas como este, é com convidados como vocês, claro. É com o assumir... Ou é inato. Carlos, ou é inato, está na natureza humana. Há pouco falou dos velhos do Restelo. Nós temos sempre esta... Sim. Há uma parte que é inata, há uma parte que é da própria pessoa. Temos que assumir que nem sempre tudo tem que correr bem. Quando corre mal, paciência, vamos tentar outra vez. Acho que é preciso começar a pensar a seguir, um pouco todos os seus pares ou a banca lhe reconhecem um erro e penalizam no portal. Os americanos, na cultura anglo-saxónica, valoriza-se o erro. Claro, porque é experiência. Porque é experiência. É experiência. É conhecimento adquirido. Claro, é conhecimento adquirido, é experiência. Eu acho que nós cá não temos que começar a fazer isso. Isto ensina-se nas universidades? Não.
acho que tem mais a ver com as pessoas, mas ensina-se muito nas redes de empresários que já existem, no conhecermos o que os outros jovens empresários estão a fazer em Portugal e no mundo e, acima de tudo, percebermos que é mesmo assim, né? Os dias não correm todos bem e, portanto, pode haver uma ideia que corra mal. Há que ter a clareza de assumir que está a correr mal e passar para o passo seguinte. E vocês aconselham esses vossos associados? Procuramos, sim. Conseguem perceber procuramos que fazer chegou ao isso. final da linha Sim. ou que já passou para lá do vermelho? Procuramos fazer isso, sim. Aqueles que recorrem a nós nessas alturas, sim. Há uma tradição. Conseguem sinalizar alguns dos vossos associados Sim, que também sim. estejam a passar por essas dificuldades? Sim, e acima de tudo colocá-los a falar com outros jovens empresários que em rede se possam também entreajudar. E há duas coisas que eu gostava no decorrer desta nossa conversa de dizer. Ainda temos 20 Primeiro, minutos, portanto, ainda temos Não, tempo. mas- E derivem nas conversas e nas Sim, mas não respostas quero- para onde entenderem. Não quero que passe a ideia que também estamos aqui a dizer que está tudo muito difícil, muito mau e que somos só dificuldades. Também é Porque- tipicamente português, não é? Pronto, mas principalmente porque se nós olharmos para trás, e Portugal felizmente tem algum conjunto de empresários de sucesso e com empresas com muitos e muitos anos que nasceram e que passaram por alturas em que a sociedade vivia muito mais convulsão e muito mais dificuldades do que hoje. E, portanto, pode ser difícil hoje pegar numa ideia e torná-la um negócio. Pode ser difícil, mas nunca foi tão fácil. E também temos que ter essa consciência, porque Já se pode abrir uma empresa com posso um abrir euro, uma empresa na hora, não é? Mas Vamos ter 5 mil euros. Exatamente. Mas mesmo depois para pôr o negócio a andar, há histórias, felizmente conheço, ou familiares, ou pessoas próximas, que quando lançaram os seus negócios passaram por muito mais dificuldades, até de caráter físico. E então quando pensaram em internacionalização e decidiram cruzar a África, como muitos empresários portugueses fizeram, eram alturas muito mais difíceis. Eu costumo dizer que hoje, se pensar em ir a outro país para procurar alguma oportunidade de negócios, chego à noite ao hotel e consigo olhar para a minha filha e para a minha esposa, mas através de um telemóvel, mas consigo fazê-lo. Antigamente isso não acontecia. Portanto, não está tudo mal. Estamos num mundo bastante melhor. É preciso é que essa facilidade que temos hoje se converta, então, mais energia para termos negócios melhores. E eu acho que isso é possível e é algo que devíamos trabalhar enquanto sociedade. Aí não tenho dúvidas de que nós devíamos incentivar ferozmente a criação de negócios, de atividade e ao empreendedorismo. Mas empreendedorismo não tem que ser só encarado como fundar a sua própria empresa. Porque um colaborador de uma empresa pode ser um empreendedor, e deve. Porque Dentro da sua própria dentro da sua empresa. própria empresa. É preciso é que depois os empresários e as empresas também fomentem esse empreendedorismo nos seus próprios colaboradores. Porque uma empresa vai ser tão melhor quanto melhor for o resultado daquilo que fazem todos os seus colaboradores, não só o seu CEO, o seu diretor ou o seu fundador. Portanto, é muito importante nós criarmos isto, assumirmos esta cultura e compararmos-nos com os melhores, com aqueles que têm tido mais resultados, com aqueles que geram mais inovação e mais valor acrescentado. Precisamos muito fazer isso em Portugal. Isto se os seus pares não o empurrarem ou os seus chefes não lhe cortarem as pernas. Se Também cortarem as pernas, há que tentar outra vez. Quer dizer, Aí à volta. é um pouco... Nós em Portugal gostamos muito de futebol. É como perder um jogo, vamos tentar no seguinte outra vez ganhar. Portanto, tem que ser assim. Tiago, talvez o mais difícil não seja criar uma empresa. O mais difícil seja mantê-la e fazê-la crescer. Até porque há muitas empresas que nascem e logo no próprio ano morrem. Também é da vida, não é? É, faz parte. Isso é uma questão estatística até. O conselho que eu dou para quem abre uma empresa, o empresário muitas vezes tem uma tendência a querer começar logo com uma grande operação. E o conselho que eu dou é comecem pequeno. E pensem grande. Comecem pequeno, testem, validem, escalem. Esta, para mim, acho que é uma dica fundamental para que, de facto, consigam ultrapassar aqueles 2 primeiros anos em que as startups têm ali uma taxa de mortalidade. 2 anos? Sim, Qual é a taxa de mortalidade? 50%. 50%? Por aí. 50% vão embora. Com a nossa ajuda não vão tanto, mas... mas é essa os números que acho que são públicos. Sim, mais ou menos. João, e o Estado, quando aparece, por vezes aparece de surpresa, não é? O Estado... Quando a autoridade tributária aparece de surpresa. Pois, o Estado... Por isso há que ter contas limpinhas.
Diga? Há que ter as contas limpas. Pois, era o que eu dizia, ao nível, por exemplo, dos fundos comunitários é necessário, e dos benefícios fiscais, é necessário ter a situação regularizada. E o Estado pode ser, em algumas situações, perdoem-me a expressão, o carrasco da empresa, porque Ele não espera. muitas das vezes não E, aprova. por vezes até nem paga, mas já está a cobrar. Exato, não aprova os PERs. Quantas e quantas vezes o Estado e a Segurança Social não aprovam os planos a tentativa de planos de revitalização das empresas? Mas eu alguns, acho que também, isso é alguns natural. também são escusados, não é? Diga? Alguns já são escusados, porque Exato, aquilo já morreu. exatamente. Não Eu vale a acho que pena é natural. insistir e estar a gastar dinheiro. Eu acho que uma empresa algo que já morrer, morreu, não é? a extinção jurídica de uma empresa, eu acho que é natural. Portanto, vimos aqui a taxa de mortalidade de 50%. Eu acho que devemos encarar isso, e os empresários devem encarar isso com... Eu sei que é doloroso, é muito doloroso, e muitas vezes há a reversão sobre os sócios gerentes, que ainda mais doloroso é. Mas a morte de uma empresa, eu acho que tem que ser encarado como uma coisa natural. Porque as empresas, de facto, têm um ciclo de vida, são compradas, são transformadas, mas é muito raro, e nós vemos isso lá na ordem, uma empresa, sei lá, com 50 ou 60 anos, que não tenha sido objeto de uma fusão, que não tenha sido objeto de uma compra, ou normalmente, por vezes, compra por não residentes. Portanto, eu acho que a morte de uma empresa é uma coisa natural, desde que, naturalmente, a taxa de mortalidade não seja muito elevada. Mas ali há pouco um CEO português que ele dizia: eu hoje sou o CEO da empresa que sou porque eu tento não repetir tento sempre ao longo da minha carreira de gestor, sempre tentei não repetir os erros que fiz. Portanto, a morte de uma empresa eu acho que deve ser encarado como uma coisa natural. É o que eu sinto, e temos muitas liquidações, os processos contabilísticos e fiscais da liquidação de uma empresa na conservatória. Há muitas, por variedíssimas muitas situações. Temos 12 minutos. Vamos dar ideias, sugestões, áreas, a internacionalização. O que é que vocês veem como, a quem está lá em casa e esteja a pensar criar uma empresa, que conselhos é que vocês dão para além daquilo que nós já aqui falámos? Rede. Eu acho que um jovem empresário hoje deve procurar rapidamente entrar em redes que tenham a ver com aquilo que está a fazer, que tenham a ver com prospecção de mercado. Vou dar um exemplo concreto. A ENGE faz parte da Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários, faz parte da Confederação Europeia de Jovens Empresários. Eu próprio tive a experiência e por este papel na ENGE, sou também vice-presidente da Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários, e é muito enriquecedor conhecer o que os jovens empresários estão a fazer nos países do espaço ibero-americano. Estamos a falar de tudo que é a América Latina, e entrar nesta rede da ENGE significa poder chegar ao contacto com pares, com pessoas como nós, jovens empresários como nós, que estão nesses mercados, e começar a ter interações. Ou soluções que estão lá que podem vir para cá e nós podemos criar parcerias, ou nós próprios pensarmos em internacionalizar os nossos negócios para esses mercados de uma forma muito mais ágil. E hoje em dia, quer dizer, estamos em 2025, já não precisamos muitas vezes de pedir a alguém para falar com alguém, para falar com outro alguém que vai estar nesse país ou nesse mercado e encontrar o contacto certo. Desde que não seja governante. Pode ser, mas é para isso que depois existem associações como a ENGE que podem aligeirar e facilitar este contacto e rapidamente chegarmos ao contacto nesses mercados. Estamos também na rede de jovens empresários do G20. Vocês vão também nas viagens ministeriais ou quando são convidados? Quando nos convidam, e quando nos convidam é interessante. Casamento e batizado quando são convidados. Exatamente. Mas participamos muito nestes encontros com estes jovens empresários destas organizações, e posso dar o exemplo. Há 2 anos na Índia, no evento do G20, participei. Na altura era algo em que a ENGE ainda estava a começar a investir e, portanto, eu era o único jovem empresário português no meio de 800 jovens empresários de todo o mundo, e foi absolutamente enriquecedor entrar nessa rede e conhecer hoje em dia jovens empresários da China à Argentina e facilmente conseguirmos chegar a esse contacto. E a ENGE disponibiliza isto aos seus associados. Este ano o encontro do G20 foi em Goiânia, no Brasil, igualmente com mais de 600 participantes de todo o mundo. Posso dizer que houve jovens empresários portugueses que nos acompanharam nessa viagem, e um deles está em contactos para representar na Europa
uma solução de cosméticos muito interessante. Quer dizer, há coisas que podem surgir por estarmos nestas redes, por procurarmos contacto, por conhecermos pessoas e pessoas que estão a fazer o mesmo que nós, que é lançar negócios, criar negócios, expandir e fazer negócios. Na prática é isto. Depois é preciso termos também a consciência e sermos aqui alguma perspicácia de perceber que Portugal está num ponto muito interessante. Nunca me vou esquecer do que me disse um colega da Arábia Saudita, que é: epá, vocês lá em Portugal estão numa posição muito boa, é questão, para nós, vocês estão ali no centro. Nós não estamos na periferia da Europa. Exatamente, vocês estão no meio fuso, era assim que ele dizia, porque estão Europa ali a de um meio lado, a caminho. África do outro e a América. Exatamente, e ele disse, portanto, é muito interessante para eles olharem para Portugal nessa perspectiva, não só de ter cá, mas do que está cá, rapidamente estar a contactar com as outras regiões do mundo de uma forma mais síncrona, digamos assim. E isso despertou algum interesse e é algo em que também queremos trabalhar mais, mas acima de tudo, o construir e o querer e o ter vontade de fazer parte das redes é muito importante. Tiago, agora toda a gente quer um negócio na área da inteligência artificial. Também. Está na moda. Também, mas não só. Áreas, sugestões, dicas. Assim, uma consultoria de borla em 4 minutos. As áreas, desde que as ideias sejam viáveis, a área é um bocadinho irrelevante. Eu queria só pegar aqui num ponto que o Carlos estava a falar, da localização de Portugal. Portugal é um país estratégico para lançamento de projetos piloto e é uma rampa de lançamento para o mundo. Os empresários portugueses têm que utilizar isso como uma vantagem para internacionalizar. As fronteiras também não são físicas agora. As fronteiras deixaram de existir, basicamente. Então, Portugal, neste momento, é realmente um país fantástico para criar projetos. Por exemplo, estavas a falar na área da tecnologia, da inteligência artificial. Temos recebido imensas empresas de diversos mercados que estão-se a instalar aqui em Portugal, não só necessariamente em Lisboa, nas mais diversas localidades do país, precisamente de estar cá para depois escalar para a Europa. E os portugueses podem fazer exatamente o mesmo. Quem é mais empreendedor, o homem ou a mulher? O que é que vocês sentem? Ou a mulher também já é empreendedora ou continua a ser um mundo de homens? Neste momento, e eu que faço muito, estou em contacto com muitos empresários e empresárias. Acho que neste momento, quando eu comecei há 15 anos atrás, realmente ainda notava aqui muito homem. Neste momento já vejo, já consigo ver uma equidade e que tanto é que já nem sequer penso nisso. Nós pensamos nisso. E qual é a vossa... Aliás, é um dos temas também centrais desta questão do que é o plano para os 4 anos na ANS, a parte do empreendedorismo feminino, porque de facto numa primeira fase há mais equilíbrio, mas depois há condicionantes da própria natureza que fazem com que mais tarde seja mais difícil para a mulher manter-se empreendedora e ser empreendedora. E isso precisa ser trabalhado. O seu papel de mãe... Tudo isso. Maternidade. Sim. As próprias questões da parentalidade, a forma desigual como muitas vezes se olha para o papel do pai comparativamente com o da mãe, vai fazer com que intrinsecamente, mas vocês mais novos, de forma natural, vocês mais novos já não ajudam surgir. mais lá em casa? Claro que sim, naturalmente. Mas não é o suficiente. Não é isso. A própria lei confere condições diferentes a pai e mãe. E, portanto, isso, na cabeça de muitos empresários, é preciso pôr o dedo nas feridas, muitas vezes faz com que a pergunta sobre tenciona ser mãe ainda surja. E temos que combater isso. Temos que combater isso. E, portanto, é preciso incentivar o empreendedorismo feminino, mas também termos a consciência de que há depois determinados momentos em que o equilíbrio tem que ser realmente assegurado. Porque eu não acho que um mundo desequilibrado seja mais eficiente e também não acreditamos que um mundo em que maioritariamente são homens os empreendedores e menos mulheres também vai ser mais eficiente. Portanto, é algo que é preciso ser ainda muito trabalhado. Tiago, quer concluir? Ou já concluiu? Não. Já concluiu. João, o que é preciso saber mais? Para além do IVA, convém saber também o que é o IRS, o IRC... Sobretudo os jovens, é tirarem-se de cabeça, ter um bom plano,
não ter receio de falharem e, sobretudo, rodearem-se de bons profissionais, porque não basta a ideia, não basta a pessoa. Se não tiver uma equipa boa, pode ser complicado que o projeto tenha sucesso. Jovens empreendedores podem-vos procurar, por exemplo, também, se precisarem de literacia financeira, fiscal? A nós ordem, não. Os únicos interlocutores são os contabilistas, mas via contabilistas tem esse parceiro de negócio e tem que se rodear dos melhores. E, de facto, a nota que eu deixava aqui é rodearem-se de um bom contabilista, de um bom consultor, e eu diria que na área das novas tecnologias, e não só, na área do turismo, na área do imobiliário, Portugal ainda tem muito para crescer, e, portanto, acho que é não terem medo, e, sobretudo, rodearem-se de uma boa equipa. Os bons rodeiam-se dos melhores, os maus rodeiam-se dos piores. Exatamente. E um bom sócio, ou um mau sócio, pode afundar um grande negócio. 30 segundos para cada um, para a mensagem final. Sim, claro. Temos que encontrar bem quem ter é que ter um mau parceiro é meio caminho andado e para quando se correr mal. escolhe um familiar, ou um namorado, ou uma namorada, ou um amigo, será que vamos estragar a amizade ou o namoro pelo negócio? Faz parte da matriz de risco. Faz parte da matriz de risco. Acho que as parcerias têm sempre essa componente. Pode correr bem, pode correr mal. O facto de conhecermos melhor ou pior. Mas, acima de tudo, acho que na parte do que é negócio é preciso ser muito pragmático. Mais razão e menos emoção acaba por ser muito importante. E nesta área, seguramente que é assim. Tiago, amigos, negócios à parte? Não necessariamente. Não? O meu sócio é meu sócio há 15 anos. E não Já zangar, éramos amigos. mas também faz parte. Volta e meia, atenção. Muitas Também faz vezes. parte do crescimento do negócio. Zangámos muitas vezes. No dia a seguir está tudo bem. Faz parte. Para terminar, só dizer que abrir uma empresa em Portugal é um ato de coragem. É necessário bastante persistência, bastante conhecimento, mas realmente se houver uma boa ideia, se essa ideia for testada, for validada, também há riscos. Esses riscos vão existir sempre, mas também há muita valorização pessoal e acho que vale a pena. Os sócios pode de facto haver conflitos, passam-nos muitas situações de conflitos, ou mesmo partilha em divórcio, partilha do património da empresa em casos de divórcios e muitos conflitos ao nível das Assembleias Gerais, da aprovação de resultados. Mas o que eu sugiro, e como uma nota positiva, é quando há um sócio que de facto não está alinhado com os interesses da empresa, é fazer a sua cessão de cotas. E isso acontece muito. Um sócio que não se sinta alinhado com a parte estratégica da empresa ou esteja em conflito, é fazer a sua cessão de cotas. Vende a cota e dá lugar a outro sócio. Isso acho que é importante. E percebermos que uma empresa não é para pagar as despesas pessoais. É para pagar as despesas da empresa. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pelos contributos. Obrigado por nos terem ajudado nesta literacia. Bem-ajam, saúde e até à próxima. Abrir um negócio pode ser arriscado, ou como o Tiago dizia, é também para valentes. Pode valer muito a pena profissionalmente e pessoalmente, por isso informe-se e ponha-se em boas mãos. Até amanhã. Saúde.